Olá, meus amigos investidores e estudantes e alunos. Muito prazer nesse domingo, dia 19/1 de 2020, 12 horas e 45 minutos, horário local, 13 horas e 45 minutos em Brasília. Amigos, nessa aula, hoje não é videoanálise, hoje é uma aula. Uma aula sobre o que você está vendo aqui na tela, Fibonacci. Essa aula é em comemoração e como presente aos amigos do Telegram e também do YouTube. Nós fizemos um desafio quando estávamos chegando a 1.000 inscritos no Telegram e 1.000 inscritos no YouTube. E eu lancei o desafio que se batesse, assim que batesse 1.000 inscritos no Telegram e 1.000 inscritos no YouTube, em comemoração, eu faria uma videoaula sobre Fibonacci, que é a ferramenta que eu mais uso no meu dia a dia de investimentos e trade, né? Eu sou muito mais swing trader, opero day trade também, porém muito mais swing trade. Então, cá estou eu nesse dia para presenteá-los com a aula que vos prometi, correto? Espero que todo mundo goste. Vai pausando o vídeo, vai revendo, não fique com dúvidas, volta, assiste de novo, pega um caderninho, pega uma caneta, que aqui é aula, é estudar. Tudo que você vai ver aqui é como eu dou aula para os meus alunos nas aulas particulares. E para você que não me conhece, e para você que me conhece, um prazer imenso te ter por aqui. Meu nome é Luciano Souza, eu sou engenheiro mecânico e professor particular. E para você que deseja fazer aulas comigo, eu só trabalho com agendamento, dado a agenda bem cheia, ou quiser fazer parte da lista de transmissão, receber todos os dias de segunda a sexta-feira os vídeos diários e na sexta ou durante o fim de semana o vídeo semanal, é só me mandar um WhatsApp nesse número que está na tua tela, correto? Caso você goste do vídeo, não esquece de curtir, comenta aqui embaixo se você aprendeu, compartilha esse vídeo, dissemina esse conteúdo para mais gente, pessoal. Isso aqui que eu vou ensinar para vocês é ouro. Isso aqui realmente é simples, mas é lucrativo. Então, vamos que vamos, time. Sem mais delongas, vamos aos estudos. Amigos, começando então pelo simples da coisa. O que é a sequência Fibonacci? Eu já deixei um material pré-pronto aqui para a gente não perder muito tempo digitando. O material de Fibonacci, a sequência Fibonacci, ela é conhecida pelo número de ouro, né? Que é o número 1,61.8 e aí vem uma sequência enorme pela frente. É tipo o pi. E o que acontece? Quem desenvolveu a sequência Fibonacci foi Leonardo Fibonacci lá atrás, 1250, lá vai pedrada antes de Cristo ou depois de Cristo, não me lembro agora ao certo. O ponto aqui é o seguinte, Leonardo, em busca de saber o nível de reprodução dos coelhos ao longo de um ano, desenvolveu a sequência Fibonacci respondendo o seguinte questionamento. Se eu tiver um coelho macho e um coelho fêmea, e eles demoram um certo tempo para acasalar e um certo tempo para procriar, quantos coelhos eu vou ter ao final de um ano, supondo que nenhum deles morra? E aí, com essa sequência, Leonardo chegou no número de 144 ao final de um ano. Essa parte aqui é história, você pode ver na internet se quiser. E Leonardo começou a ter uma epifania, porque se você faz a razão entre os números da sequência Fibonacci, você chega em números bastante interessantes. Então, para a gente poder seguir aqui o nosso bom andamento, deixa eu aproximar mais aqui para ficar uma boa visão, para a gente conseguir acompanhar bem o raciocínio, eu escrevi aqui a sequência Fibonacci, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 3, 21, 34, 5, 5, 8, 9, 144, 2, 3, 3, 3, 7, 7, 610, 987, que nada mais é do que uma progressão aritmética simples, onde esse número é uma resultante da soma dos outros dois números. Este número é uma resultante da soma dos outros dois números, correto? Então a sequência Fibonacci nada mais é do que uma progressão aritmética. Legal. E aqui, para a gente poder locubrar bem nos nossos estudos, eu coloquei a sequência Fibonacci em letras, A, B, C, D e assim por diante. E aqui nós vamos deixar bem claro o seguinte, tudo que eu vou explicar aqui para vocês é com cunho para o mercado financeiro. Porém, e a sequência Fibonacci, o número de ouro, que é 1,618, está presente em praticamente tudo na natureza, absolutamente tudo. Se você tiver curiosidade, eu espero que tenha, bate no Google aí,
Sequência Fibonacci na natureza. Você vai ver que está no seu rosto, você vai ver que está na tua altura dividido pela distância entre o teu umbigo e o chão. Você vai ver que está na distância da tua mão e antebraço. Enfim, realmente está em tudo ao nosso redor. Tanto é que, carinhosamente, foi apelidado como a sequência, o número de Deus, né? Eu até brinco, me perdoe a heresia, mas Deus usou Fibonacci para fazer o universo. Então, vamos seguindo. Nós vamos tratar aqui sempre de início e final de movimento, correto? Tudo tem um início, tudo tem um fim de movimento para que outro movimento comece. O que eu quero te dizer com isso? Tudo na tua vida trabalha com ciclos de retração e ciclos de impulsão. O teu cabelo cresce e você corta, ou seja, você retraiu. Ele vai crescer de novo, impulsionou. A tua unha cresce, você corta. Ela vai crescer de novo. Um pneu, você enche, se deixar ele paradinho ali durante um bom tempo, ele vai retraindo aquele ar que está dentro dele, vai escapando. Ou seja, tudo ao nosso redor trabalha com ciclos de retração e impulsão. A própria humanidade trabalha com ciclos de impulsão e retração, tanto pela questão da quantidade de seres humanos, quanto questão de idade, diversificação de gêneros e tudo mais. Mas isso é papo para outra história. O ponto aqui é você entender que tudo trabalha com ciclos de retração e ciclos de impulsão. Beleza? Então nós temos um início de movimento, que é o nível 0, e um final de movimento, que é o nível 100. Então, pegando aqui a nossa ideia da sequência Fibonacci, se nós dividirmos a nossa sequência, fizermos operações matemáticas simples. O que é matemática simples, pessoal? As 4 operações primárias: soma, subtração, divisão e multiplicação. Então, se nós trabalharmos com a retração de Fibonacci principal, e eu já vou explicar por que ela é principal, você vai ter o seguinte: se você pegar na sequência Fibonacci o número A e dividir pelo número B dividido pelo número C dividido pelo D e assim por diante, você vai ter 0,61.8. Pô, Luciano, será mesmo? Então vamos fazer aqui, vamos pegar a calculadora, certo? Vamos começar, para a gente não perder, para a gente não explorar tanto tempo, vamos começar lá do 13 para frente, tá? 13 com 21, 0,619. 21 com 34, 0,618. 34 com 55, 0,618. 55 com 89, 0,618. 89 com 144, 0,618. 89 com 144, 0,618. 144 com 233, 0,618. 233 com 377, 0,618. 377 com 610, 0,618, certo? E isso vai se estendendo até o infinito. Essa é a sequência Fibonacci, a retração principal de um movimento. Beleza? 0,61.8. Mas, Luciano, 0,61.8 do quê? Do movimento anterior. O movimento anterior não se estende do nível 0 até o nível 100? Então, a retração principal é quando esse movimento do nível 100 ele cai 61,8%. Ou seja, ele chega lá bem próximo do nível 0, correto? Então, isso é o 0,61.8. Já a retração de Fibonacci secundária é quando nós pegamos a sequência e nós dividimos o nível 1 pelo nível 3, o nível 2 pelo nível 4, o nível 4 pelo nível 6 e assim por diante. Então, se nós fizermos aqui, perceba que aqui eu coloquei B por D propositalmente, e eu já vou te explicar por quê. Se nós começarmos aqui pelo B e pelo D, correto? 1 dividido por 3, nós vamos ter lá 0,33. 2 dividido por 5, 0,4. 3 dividido por 8, 0,375. 8 dividido por 21, 0,38. 13 dividido por 34, vamos ter 0,38. 34 dividido por 89, vamos ter 0,382. 55 por 144, vamos ter 0,382. 89 por 233, vamos ter 0,382. 144 por 377, vamos ter 0,382. 233 por 610, vamos ter 0,382. 377 dividido por 987, vamos ter 0,38.2. Correto? Então, essas aqui são as duas faixas principais que você vai trabalhar. Então, se o movimento ele vai de 0 até 10, vamos desenhar isso aqui que fica mais fácil para a gente entender. Então, se o movimento ele vem de 0 até 10, a retração principal e secundária vai estar aqui, ó.
entre 0,61.8 e entre, deixa eu só melhorar isso daqui, entre 0,38.2 e 61.8. Então, toda essa faixa aqui é uma faixa de retração de Fibonacci, correto? Vai anotando isso daí. Então, legal. Aqui nós vamos ter a retração de 0,38.2. E a retração de Fibonacci terciária, que é por que terciária? Porque ela só aparece uma vez em toda a sequência. É o 0,50, certo? Tanto é que tem muita gente que não usa o 0,50 na sequência Fibonacci justamente porque ele aparece só uma vez, que é você dividir o 1 pelo 2. Ele só aparece essa única vez na sequência Fibonacci. Porém, nos usos práticos, se torna bem efetivo. É realmente um bom valor para a gente se basear e se balizar, correto? Então, em um movimento de retração, você vai buscar o quê? 0,38, 0,6, 0,61.8. Beleza? Legal. Então, vamos falar isso daqui no mercado? Então, agora a gente vai ter que falar um pouquinho sobre estrutura de mercado. Pessoal, o que é estrutura de mercado? Não confunda estar em alta com estar em uma estrutura de alta. São coisas distintas. Você estar em alta é você sair do ponto 0 para o ponto 1 em linha reta. Você estar em uma estrutura de alta é você sair do ponto 0 e ir para o ponto 1 fazendo pausas para retração. Ou seja, você está acumulando uma energia potencial, correto? Pô, Luciano, você já está entrando em física no mercado? É exatamente isso. Aqui é estudo, a ideia é a gente poder unir todos os nossos conhecimentos à nossa disposição. Então, a ideia de Fibonacci é que você para, retrai, acumula energia potencial que vai te impulsionar novamente. Lembra que a gente falou que o mercado é feito de ciclos de retração e de impulsão? Então é exatamente isso. Você vai ter uma parada, um recuo e um novo impulso, beleza? Então, estar em uma estrutura de alta exige esses 4 movimentos. Sai do ponto 0, vai para o ponto 1, do ponto 1 para o ponto 2, do ponto 2 rompe o ponto 1 e vai para o ponto 3 lá em cima, correto? Você que já tem mais conhecimento de mercado, ou conhecimento básico, você já sabe que isso que eu acabei de desenhar é um pivô de alta. O que é pivô de alta? Você sai de um ponto 1, vai para um ponto 2. Desse ponto 3, você retrai do ponto 2 para o ponto 3 e do ponto 3 você cria um novo impulsionamento. E quando você rompe o ponto 2, isso aqui também é conhecido como a cabeça do pivô, quando acontece este rompimento, você tem um acionamento do pivô, ou seja, o pivô de alta foi acionado, correto? E quais são os alvos desse pivô? Como é que a gente vai trabalhar com isso? Justamente usando as impulsões de Fibonacci, e nós já vamos falar sobre elas. Então, é importante aqui você entender o seguinte, estrutura de alta, você tem um recuo para um novo movimento, e uma estrutura de baixa é diferente de estar em baixa para uma estrutura de baixa. Uma estrutura de baixa é feita de 4 movimentos. Você sai do ponto 1, vem para o ponto 2, recua para o ponto 3, do ponto 3 você perde o ponto 2 e então você vem buscar o ponto 4, correto? Então, uma estrutura de alta, de baixa, funciona dessa forma, da feita que uma estrutura de alta funciona dessa forma. Tendo isso em vista, é importante dizer que uma estrutura se mantém válida enquanto não fizer uma estrutura na direção oposta. Então, uma estrutura de alta vai permanecer em alta enquanto não se criar uma estrutura na direção oposta. Entenda que criar uma estrutura não é fazer isso daqui. Isso daqui não está formando estrutura. Isso daqui caiu e o mercado pode muito bem fazer isso daqui, correto? Mas se ele fizer isso daqui, rompendo a cabeça do pivô, aí sim você vai ter uma estrutura de baixa, o que dá finalização para a estrutura de alta prévia. Beleza? Legal. Então, vamos falar das impulsões de Fibonacci. Impulsão de Fibonacci, pegando o nosso próprio exemplo aqui das nossas letrinhas, nós vamos ter uma impulsão de Fibonacci principal, que é justamente o número de ouro. Você vai pegar o número e dar sequência e dividir pelo seu anterior. Então, você vai pegar ali 987 dividido por 610. 1.618. 610 dividido por 377, 1618. 377 por 233,
1618. 233 por 144, 1618. 144 dividido por 89, 1618 e assim por diante. Claro que quanto mais próximo do nível 1, do número 1, menor vai ser a precisão. Mas de praxe, a sequência da direita para a esquerda te dá em 1618. A sequência da esquerda para a direita te dá 0.61.8, correto? O 0.61.8 vai ser o teu ponto de retração e o 1618 vai ser teu ponto de impulsão. Como assim impulsão, Luciano? Ora, nós não acabamos de aprender que quando você tem um movimento, ele vai do ponto 1 para um 2, retrai no ponto 3. Quando ele rompe essa cabeça de pivô, ele vai buscar alvos para cá para cima? Esses alvos vão ser com base justamente no movimento do pivô. Por isso que nós começamos falando que o mercado começa no nível 0 e vai para o nível 100. Então, esse 161.8, que é justamente o primeiro alvo da impulsão, ele é a amplitude do movimento do pivô multiplicado por 1.61.8, correto? Então, fazendo isso daqui numa calculadora, você tem lá, imagina que o mercado sai do ponto 1 para o ponto 2 e que essa amplitude é 10. Aí ela retrai 61,8%, ou seja, ela vem até o 4. E aí depois ela volta a subir, rompendo o nível 10. Então, qual vai ser o alvo? 10, que é a amplitude do movimento, vezes 1,618. Então, você vai ter um alvo lá em 16,18, correto? 16,18 vai ser o alvo deste pivô lá para cima, beleza? Então, o primeiro alvo de um movimento vai ser o 161,8% de Fibo. E a impulsão de Fibonacci secundária, nós vamos ter aqui o mesmo esquema. Do jeito que na retração de Fibonacci secundária nós vamos dividir o primeiro pelo seu terceiro termo, aqui nós vamos dividir o último pelo antepenúltimo, ou seja, 987 por 377, 610 por 233, correto? Então, 987 dividido por 377, vamos ter 2618. 610 por 233, 2618. 777 dividido por 144, 2618. 233 por 89, 2618, até que a sequência zere, correto? Então, aqui nós temos a impulsão de Fibonacci secundária, que é justamente o 2,618, beleza? 2,61.8. Pô, Luciano, eu quero saber como fazer isso numa calculadora. Então, você vai pegar a amplitude do pivô. Pega nesse exemplo nosso que o pivô tem 10 de amplitude. Você pega o 10 e multiplica por 2,61.8. Então, teu alvo é 26,18. Correto? 26,18. Maravilha. E agora vamos falar de outras variações da sequência usando as operações básicas de matemática. Se você pegar o 0,61.8 e subtrair do 0,38.2, você vai ter o 0,236, que é o nível de retração. Vale frisar que esses dois camaradas aqui, na maioria das plataformas, quando você entra, primeiramente, e aplica Fibonacci, você vai ter lá quais níveis? O 0, 23,6, 38,2, 0, 23,6, 38,2, 50... Aí você vai ter o 0,76 ou 76.4, você vai ter o 1. Então, isso daqui, na maioria das plataformas, vai estar dessa forma, correto? O Profit Chart, quando você abre ele pela primeira vez, a Fibonacci também vai estar desse jeito. E de onde que vieram esses números? Ora, nós já sabemos encontrar o 0,61.8 e o 0,38.2. Então, vamos aplicar a matemática básica em cima disso. 0,61.8 menos 0,382, 0,236. Então, isso aqui é um outro nível de retração. Não tão usual, eu, Luciano, não uso. Eu só uso 38, 50 e 618 e dou mais ênfase para o 38 e para o 61.8. Correto? Tem hora que o 50% se faz presente de uma maravilha, mas eu prefiro usar 61.8 e 38.2. O 23.6 funciona? Funciona. Mas é aquela, já está tão próximo do nível 0 que eu já fico meio na expectativa de ir no nível 0, correto? Mas funciona do mesmo jeito. O 76.4 é justamente você pegar o 1, que é 100%, e subtrair pelo 0,263, que a gente acabou de achar.
você vai ter o 0,76.4, nível de retração, correto? Então, os 4 níveis de retração de um movimento tá aqui: 0, 23.6, 38.2, 50, 76.4 e 1. Então, quando você tem aqui o mercado fazendo uma amplitude de 0 até o número 10, ele pode cair para o 72.76.4, 61.8, 50%, 38.2 e 26.3, 23.6. Eu elimino esse cara e elimino esse cara. Eu fico só com esses três aqui do meio, aonde eu gosto é o famoso trade mamão com açúcar, quando vem nesses dois caras, que é o 0618 e o 0382. Beleza? 0382, 0618. Bacana. E aqui vale frisar o seguinte: você, quando vai traçar uma FIBO, você sempre tem que se atentar ao jeito que você vai colocar. A gente vai fazer muitos testes agora, mas o importante é lembrar que 0,382, ou seja, 38,2%, está mais próximo do zero do que do 100. Então não sai marcando FIBO aonde o 38,2 está próximo da cabeça do pivô. O 0,618 está próximo da cabeça do pivô. Isso não existe. A cabeça do pivô não é o nível 100. Então, próximo não é o nível 0, aliás, do movimento de retração. Como assim? Você sai daqui e você vem para cá. Quando você quer saber uma retração, esse aqui vai ser o teu nível 0. Você quer saber com base nesse cara quanto que o mercado pode cair. Ah, Luciano, mas se eu fizer tanto puxando a FIBO daqui para cá ou daqui para cá, o nível vai ser o mesmo. Mas didaticamente, matematicamente, tem que ser do início do movimento para o final. Beleza? A gente vai falar muito disso já já. Preocupa não. E aí outros níveis agora de impulsão é justamente o 1, que é o nível 100, mais o 2.61.8, que a gente já encontrou ele aqui, ó, ele dá 3.61.8. E se você somar o número de ouro, 161.8, mais o 2618, você vai ter 4236, que é justamente o nível que é lá nas cucuia, aonde o mercado vai batendo, correto? Fazendo dessa forma aqui, então, pessoal, quero que vocês entendam uma coisa. Em níveis de impulsão, porque nós já falamos que uma tendência, ou seja, uma estrutura de alta, ela vai se manter enquanto ela estiver fazendo estruturas e mais estruturas, ou seja, topos e fundos ascendentes. Não vou entrar no mérito aqui da teoria de Dow, nem teoria de Elliott. Vou só deixar claro que, enquanto uma estrutura estiver sendo válida, você vai continuar nela, correto? Você vai continuar nela, então ela pode ir batendo consecutivos alvos para cima, beleza? E a gente vai ver isso já já ali nos gráficos. Então, na parte teórica é isso aqui, pessoal. Você já sabe o que é a sequência Fibonacci, você já sabe de onde inicia e onde termina o movimento, você já sabe a retração principal, você já sabe a retração secundária, você já sabe a retração terciária, você já sabe a impulsão principal, que é justamente o número de ouro, você já sabe a impulsão secundária, que é o 2618, e você sabe as outras variações de FIBO usando matemática básica, que é o 0236, 0764, 3618, 4236. Beleza? Então, legal. Vamos para o gráfico agora. Vamos lá. Eu vou começar aqui por essa aqui, ó, Azevedo. Azevedo é um papel que me pediram muito recentemente no grupo lá do Telegram, então vou começar por ele. Por sinal, para você que quer entrar no grupo do Telegram, tá aqui na descrição. Todo santo dia a gente bate papo lá e tem saído operações simplesmente fantásticas, beleza? Legal, pessoal, aqui o mercado tá meio estranho, esse gráfico aqui tá no semanal, e aqui nós vamos precisar fazer os seguintes estudos. Primeiro, aonde iniciou uma estrutura? Você está vendo aqui que o mercado está em alta. Mas aonde que se iniciou essa estrutura? Qual foi o fundo do mercado? O fundo do mercado foi aqui. Esse foi o fundo do mercado. Após esse movimento, ele fez um topo, que foi aqui. Depois desse topo, ele fez um novo fundo, que foi aqui. Perceba que este fundo foi mais alto que este fundo, correto? Ou seja, ele começa a criar uma estrutura de alta. Ele começou a criar uma estrutura de alta. Quando ele começou a criar essa estrutura de alta, e quando ele rompe a cabeça do pivô, qual que é a cabeça do pivô?
este camarada aqui. No Profit Chart e também no TradingView, a gente já faz uns testes no TradingView, tem essa opção aqui, ó, o magnético. Eu gosto sempre de deixar ela ligada, porque ela vai pegar sempre os pontos certinhos, ó. Ela sempre vai pegar o ponto certinho, 2,90. Se eu clico aqui em cima, ó, realmente foi 2,90. Então, como eu sou engenheiro, eu gosto de números exatos, né? Então, acabo pegando sempre o imã aqui para a gente poder limitar os nossos estudos. Bacana. Feito isso, agora eu vou pegar a Fibo. Tá aqui, ó, preço de Fibonacci. Se eu quiser saber qual que é a retração do movimento, eu vou traçar de cima para baixo. Se eu quiser saber a retração do movimento, eu vou traçar de cima para baixo. Então, tá aqui, ó, nível 0, nível 38.2, nível 50 e nível 618, correto? Eu vou traçar de cima para baixo. Pô, Luciano, mas por que de cima para baixo? Porque o 38.2 está mais próximo do 0, que é onde iniciou o movimento de retração. É errado você pegar e fazer isso daqui, ó, traçar de baixo para cima. Ah, Luciano, mas os valores deram o mesmo. Eu sei que deu o mesmo, mas matematicamente falando está errado. Só que, se você assiste os meus vídeos, você vai ver que várias vezes está desse jeito, né? Por quê? Percebe que aqui no Profit tem várias ferramentas de Fibo. As que a gente mais usa, preço Fibonacci e projeção de Fibonacci. O preço Fibonacci é para a gente traçar a retração e a projeção de Fibonacci é para a gente traçar a impulsão, que é justamente isso daqui. Ó. Você vai clicar no ponto 1, que é onde iniciou o movimento, o ponto 2, que é onde fez a cabeça do pivô, o ponto 3, que foi justamente o ponto de retração, correto? Então, está aqui a projeção de Fibo, lá o 2618, que foi o que nós calculamos agora há pouco. Se a gente incluir nesse camarada aqui o 423.6, que foi o número que a gente já encontrou e já sabemos que ele existe, olha que maravilha. Cravado em cima do 705. Cravado, cravado, cravado. Belíssimo, correto? Belíssimo. Então, bacana. Isso aqui é a impulsão de Fibonacci. Impulsão de Fibonacci. Agora eu vou usar a retração. Por quê? Porque eu gosto de economizar tempo. Ao invés de traçar a Fibo daqui para cá, eu vou fazer o contrário. Eu vou traçar de baixo para cima, porque a mesma Fibo vai servir de retração e de impulsão. Olha que beleza. Maravilha, né? Vai servir de impulsão e retração. Tá lá, o mercado bateu o 423.6 e sentiu. Por que eu deixo essas duas faixas aqui, 739, o 461 e o 423? Porque ali é um ponto de resistência usando os números da sequência Fibonacci. Então perceba que quando eu traço desta forma, pô, Luciano, mas o meu Profit só vem com 0, 38, 50, 61 e 100. O que você vai fazer? Você vem aqui no Ferramentas, você vem aqui em Configurações, você vai vir aqui em Fibonacci e você vai incluir aqui, ó. Tá vendo? Se eu tirar esses camaradas daqui, ó, 200, tal, 2618, tá aqui, e tirar esse daqui, a Fibo vai ficar exatamente como a sua. Se eu começar a traçar de novo aqui, ó, mesmo se eu traço de baixo para cima, vai ficar do mesmo jeito. Se eu traçar de cima para baixo, vai ficar também do mesmo jeito, ó. De cima para baixo. Tá lá, de cima para baixo, mesmo jeito. Mas, para economizar tempo, o que eu falei? Bom, ao invés de ficar encontrando cabelo em ovo e aumentando o tempo de decisão, porque perceba que decisão no mercado é atrelado intimamente ao tempo de análise, então para economizar tempo na hora da análise, eu incluí nisso daqui o quê? Fui lá, configurações, fui na Fibo e coloquei 161.8, 200, 261.8, 423.6 e 461.8. Pô, Luciano, mas eu não achei o 461.8 na Fibo. Se você fizer junções aqui do 200, que nada mais é do que 2 vezes a amplitude do pivô, mais o 261.8, que é uma das variações de impulsão, você vai chegar no 461.8. Então, todos eles estão atrelados à sequência Fibonacci, são os que eu gosto de usar. Cada pessoa vai acabar definindo o seu próprio número de Fibonacci, as suas próprias sequências a serem usadas nos seus gráficos. Mas aqui eu prefiro usar esses. Então eu vou aqui, coloco um OK, e na hora que eu já vou fazer o meu estudo, eu faço o quê? Já traço direto daqui para cá. Pronto, eu já tenho como alvo 691
e 7,39. Bateu nessa região e sentiu, maravilha, é isso. Beleza? Legal, então vamos fazer mais testes? Bradesco. Bradesco, gráfico semanal, correto? Vou fazer os estudos aqui no semanal. Perceba que Bradesco começou o seu movimento aqui embaixo, correto? Olha lá, ó, em 2016. Quando ele começou isso daqui, você concorda comigo que ele fez um pivô de alta aqui? Deixa eu abrir uma captura aqui e a gente vai poder estudar exatamente esse movimento. Então, o Bradesco no gráfico semanal, ele fez um pivô aqui, ó, fundo, topo, fundo. Então, você tem um movimento aqui que foi rompido aqui, correto? Legal, então vamos aplicar os nossos estudos de FIBO. Primeiro, para fixar, caso você queira usar as FIBOs de forma distinta, você vai fazer o quê? Traça de cima para baixo, tá lá, ó, corrigiu entre o 38,2 e entre os 50% de FIBO e voltou a subir. Feito isso, você vai fazer o quê? Muda para outra visão, traça daqui para cá. Tá lá. Corrigiu no 38,2 no 50% e veio batendo. Agora vai olhando comigo, ó. Bateu no 61,8, retraiu. Rompeu 61,8, foi buscar 200, retraiu. Foi buscar 2618, retraiu até onde? 161,8. Voltou para o 200, o 161,8 serviu como suporte. Foi para o 261, brigou e agora está indo. Buscando quem? 423 e 461,8. E está indo, pessoal. Então perceba que uma FIBO de 2016 se faz presente até hoje. Isso daqui é o estudo macro da coisa. Isso aqui é o estudo macro do movimento. É como você está projetando aqui a tendência primária do movimento, beleza? E se nós mudarmos isso aqui agora para o diário, nós vamos ver vários movimentos, não é verdade? Vários movimentos aqui, ó. O movimento se iniciou aqui, veio até aqui, retraiu, depois subiu. Vamos marcar esses movimentos aqui, ó. Nós pegamos daqui para cá, tá lá, olha. Corrigiu em cima do 61,8, voltou a subir, corrigiu, voltou a subir, corrigiu, voltou a subir e aí tá brigando ali no meio termo. Então isso daqui é mais uma FIBO que nós temos, mais uma FIBO. Então nós podemos marcar essa FIBO daqui para cá para saber quais são os alvos no futuro, não é verdade? Então eu vou clicar duas vezes aqui, vou colocar isso daqui como um amarelo para poder identificar esta FIBO. Aí, se nós olharmos aqui mais, ó, você consegue ver que nós temos outro pivô aqui, ó, fundo, topo e fundo. Correto? Fundo, topo, fundo. Então, o que nós vamos fazer? Vamos traçar a Fibonacci. De cima para baixo, para saber se corrigiu certinho. Tá lá, ó, corrigiu em cima de 61,8 e veio para cima. Então, o que a gente faz agora? Inverte. Traz de cima para de baixo para cima para saber pontos no futuro. Tá lá, eu vou mudar isso aqui de cor agora. Vou colocar aqui como sendo um rosa. Bacana? Legal. Foi agora. Bateu lá no nível 100, deu falso rompimento, voltou, corrigiu em cima de 61,8 e está voltando a subir. E agora, se a gente aproxima mais, você concorda comigo que a gente tem outro pivô aqui se formando? Fundo, topo, fundo. Então, se nós aplicarmos mais uma FIBO aqui, daqui para cá, você vai ver comigo que corrigiu em cima do 61,8. Pô, Luciano, mas está escrito 38,2. Ó, atenção, volta nos vídeos aí e assiste que agora eu já tracei direto de baixo para cima. Já para saber os pontos no futuro. Tempo é dinheiro no mercado, meus amigos. Então, aqui é o 61,8. Se eu traçar aqui, ó, de cima para baixo, tá lá, ó, 61,8% e voltou vindo. Agora eu vou marcar de novo de baixo para cima para poder saber pontos no futuro. E eu vou colocar esta FIBO aqui com outra cor. Vamos colocar lá vamos pegar um azul mais claro. Pronto, um azul mais claro. Perceba então que nós temos 4 FIBOs agindo aqui. Aquela grandona lá de trás, a amarela, a rosa e a azul. Agora eu vou abrir a tela. Eu não fiz esse estudo antes. Eu estou fazendo ele aqui com vocês. E vamos ver se tem congruência de FIBO aí para cima. O que é congruência de FIBO? É quando o alvo dessa azul bate com alguma das outras, ou vice-versa. E se você tem 3, 4 FIBOs batendo no mesmo ponto, meu amigo, ali é ponto. Você já sabe disso. Então, vamos abrir a tela.
Olha lá, ó, nós temos essa FIBO, essa FIBO, essa FIBO, essa FIBO e essa FIBO. São 4 FIBOs diferentes. Vamos ver os alvos para o futuro? Que maravilha, pessoal. Olha aqui a rosa com o alvo de 423% da primária. Tá aqui, ó, 40,28 é o alvo. Olha o próximo alvo lá, entre 41,95 e 41,53. Olha o próximo, entre 42,5 e 43. 43,72. Olha os outros lá para cima, 45, 46 e 47. Então, tudo isso são pontos. Olha as congruências lá em cima, meus amigos. 56, 58. Que maravilha, que maravilha. Então, aqui você está vendo a congruência das fibos, a congruência dos alvos. E qual que é o ponto de entrada? Quando você tem um padrão de reversão de candlestick em cima dos movimentos, correto? Então, aqui, em cima do 61,8, que na verdade é 38,2, sabe? Por quê? Porque aqui eu já estou traçando de baixo para cima, correto? De baixo para cima. Olha como eu ajustei aqui, olha como ficou em cima, cravado, 40,28. Cravado, cravado. Eu estou comprado em Bradesco. Hoje, dia 19/1, quem está lá no grupo do Telegram sabe que eu comprei Bradesco ontem e eu tenho como alvo 40,28, já estou determinando isso agora. Por quê? Porque eu já tenho a congruência de vários estudos aqui, beleza? E aí, como que a gente vai efetuar a nossa entrada? Ora, quando bate em uma região de Fibonacci, que aqui serve como suporte, e o que é suporte? Aquilo que suporta a queda. O que é resistência? Aquilo que resiste à subida. Então, nesse caso, o mercado vinha em queda, bateu numa região de suporte, que bate com uma região de suporte gráfica, olha o tanto de briga que teve nessa região. Então, aqui, deixou um padrão de reversão, que é a pinça, e agora está vindo com tudo para cima. Aqui, essa região aqui, eu lembro que eu falei várias vezes no vídeo, que aqui eu enxergava como compra, correto? Enxergava como compra mesmo, e realmente o mercado andou. Beleza? Então vamos para outros exemplos agora. BRDD3. BRDD3, gráfico semanal, o ativo fez IPO em 2017, então não é um ativo muito longo. Então vamos pegar o primeiro pivô do movimento. Consegue enxergar comigo que é esse aqui, ó? Fundo, topo, fundo. Então se nós traçarmos aqui, ó, daqui para cá, nós temos o mercado retraindo em cima de 61,8. Beleza? Deixou um bebezinho abandonado aqui em cima de 61,8 e de lá vem andando. Então, se nós agora traçarmos de baixo para cima, para vermos o alvo no futuro, tá lá, ó, de baixo para cima. Olha que maravilha. Bateu 61,8, retraiu no 100. Bateu 200, retraiu no 100. Bateu no 200, retraiu no 161. Bateu no 2618, tá ali, brigou. E agora tá indo com alvo para onde? 35 e 37. E agora, se eu aproximar mais ainda isso daqui, pessoal. Ó, consegue enxergar esse outro pivô aqui comigo? Ó? Fundo, fundo, topo, fundo. Então, se eu marcar uma FIBO aqui nesse movimento, daqui para cá, olha como retraiu em cima de 61,8, deixou uma Marubuzu aqui, um contra-attack line e voltou com tudo. Então, agora, se eu traçar de baixo para cima, tá lá, eu vou traçar de baixo para cima, eu tenho alvos para o futuro, correto? Tenho alvos para o futuro aí para cima, que foi justamente aonde parou o mercado, ó, 31,66, beleza? 31,66 foi onde parou o mercado. Bacana. Então agora eu vou aproximar mais aqui, perceba que daqui eu tenho o início do movimento, um final do movimento. Então eu vou traçar daqui para cá para saber se está em cima de 61,8, está em cima de 61,8. E agora eu vou inverter a FIBO para saber valores no futuro. Então, traçando de baixo para cima, eu vou ter alvos lá para cima. Eu vou colocar aqui agora essa FIBO amarela. Vou ajustar ela aqui, que ela deu uma saidinha aqui dos pontos. Pronto. E agora eu vou abrir. Olha a congruência de alvos, que coisa linda. Olha lá a região do 34 com 35, 36, 37, 39. Meus amigos, que coisa linda. Então, quais são os meus pontos de alvo? Aqui é meu ponto de alvo. Aqui é meu ponto de alvo. E aqui é meu ponto de alvo. Correto? Aqui são meus pontos de alvo. Por que eu estou te mostrando isso daqui? Porque esse vídeo aqui é para ser atemporal. Eu realizei essas operações essa semana. Então, no futuro, vê se essas operações vão bater certinho e aí você volta aqui e comenta, beleza? Então, tá aqui os meus estudos do Bradesco BRDD3. Vamos olhar o IBOV? Bora!
Tá lá, ó, Ibov no gráfico diário, vou mudar esse gráfico aqui para o gráfico semanal. Qual foi o primeiro pivô do movimento, pessoal? Lá em 2016, ó, lá em 2016. Por que que foi o primeiro pivô do movimento? Porque nós tivemos uma estrutura, fundo, topo, fundo. Então, nós tivemos o mercado fazendo essa impulsão, essa retração e uma nova impulsão rompendo a cabeça do pivô. Então, quando isso aconteceu, nós vamos traçar aqui uma fibra de baixo para cima, já pegando alvos no futuro. Vamos ligar aqui o nosso ímã para pegar o nosso valor certinho. Tá lá e tá lá. Então, corrigiu em cima do 38.2 e veio, bateu 161, bateu 200, bateu 261, retraiu em cima do 200 e voltou. E agora nós estamos chegando próximo do 461.8, que é o 119.614. Pô, Luciano, então quer dizer que aí é topo de mercado? Não sabemos. Deixa chegar, ver se ele vai bater e vai voltar, ou se ele vai partir direto. E se partir direto, a gente pode ir acrescentando estudos aqui. Pode ir acrescentando níveis, como assim, que é justamente o uso do... Você concorda comigo que a estrutura continua intacta? Topos e fundos ascendentes, você continua tendo estrutura de alta, seguindo o movimento, então você vai clicar na Fibo e vai acrescentando níveis de Fibonacci. Eu gosto de acrescentar os final 618, porque se a gente pegar pontos do passado e for somando com isso, nós sempre vamos chegar nesses níveis. Então eu vou colocar aqui 561.8, 661.8. Mas se você pegar todos os níveis da sequência e ir somando, subtraindo e tudo mais, no caso da impulsão é soma, lembra disso. Então se você for somando níveis, você vai sempre chegar em novos nomes e novos alvos. Então tá aqui, ó, alvos para Fibonacci no gráfico, para o Ibov no gráfico semanal, 184 e 155 mil. Pô, Luciano, isso vai bater nesse ano? Não fazemos ideia. Deixa o mercado andar, deixa o mercado fazer o que ele tem que fazer. O ponto é que nós já sabemos ponto para o futuro. E quando é que isso aqui vai ser revertido? Por exemplo, se ele bate aqui no 119,600, começa a fazer uma retração e faz um pivô de baixa, certo? Um pivô de baixa. Como assim? O GPA3. O GPA3, deixa eu apagar essas fibras daqui, esses estudos. Tá lá. Perceba que o mercado vinha numa forte alta, o GPA vinha numa alta violentíssima, foi, e aí chegou aqui em cima, o mercado fez um topo, um fundo, um topo e veio abaixo com bastante violência. Se nós tratarmos isso daqui como um pivô, trazendo daqui para cá, olha que interessante. Olha onde é que o mercado parou, pessoal. Olha onde é que o mercado parou. 423,6. Quem me acompanha aí no Telegram sabe que aqui eu dei compra. Não no Telegram, que eu ainda não estava... Ou falei dessa operação. O Telegram é desde agosto, eu acho. Então devo ter falado sim. Eu encerrei essa operação recentemente e está aqui, ó. Olha onde foi que parou. 523. Ou seja, você consegue fazer alvos para uma eventual queda com o estudo de pivô também, meus amigos, também, porque o mercado ele tem tendência de alta do jeito que ele tem tendência de baixa, correto? Tem os dois. E agora o mercado está subindo, vamos mudar isso daqui para o gráfico diário e você vai ver comigo que o mercado já está tendo um pivô aqui, você concorda? Fundo, topo, fundo. Então, se nós temos esse movimento, nós traçamos de baixo para cima e tá lá, ó, de baixo para cima, vamos ajustar isso daqui bonitinho. Olha que beleza. Vamos ajustar ele aqui para ficar bem certinho. Tá lá. Martelinho em cima do 38.2 foi onde eu comprei. Olha onde o mercado bateu, R$ 26,2618. Passando daqui, qual que é o próximo alvo? 32,74. Pô, Luciano, esse 32,74 tem alguma coisa no passado que dá respaldo para isso daqui? Vamos olhar. Olha lá que beleza. Fundo, fundo, fundo. Confia na Fibo, pai. Confia na Fibo. É o jargão que eu venho usando demais aí no mercado e vem funcionando lindamente. Então tá lá. Alvo de UGPA passando nessa região dos 26. Pô, vai subir direto? Não vai. Não vai subir direto. O mercado trabalha com movimentos de impulsão e retração, inclusive em um movimento macro. Então você sabe que tem espaço para subir, caindo, subir, caindo, e isso é completamente natural de ser feito, correto? Então vamos olhar aqui a Prio. A Prio, gráfico diário da Prio, vamos olhar o gráfico semanal dela para ver como que ela vem andando, tudo mais, tá lá, ó, bonito, fez um pivô de alta aqui, correto? Olha lá, ó, pivô de alta aqui, fundo, topo, fundo, ó, fundo, topo, fundo, deixa eu ajustar isso daqui.
fundo, topo, fundo. Pronto. Bateu em cima do 61,8 e veio. Perceba que quando bateu aqui no 423, no 461, retraiu até 261 para depois voltar. E perceba que esse mesmo pivô continua valendo da mesma forma. Então, o que nós vamos fazer? Vamos acrescentar níveis de FIBO, ora. Vamos lá. 561,8, 661,8, 761,8, 861,8. Vamos ver se é suficiente? Olha lá, ainda não, tem mais. Pô, Luciano, mas está começando a ficar com muita linha no meu gráfico. Vai apagando as anteriores. 961,8, 1061,8. Olha lá, ó. Olha como vai batendo certinho, ó. Tá vendo? Vai batendo certinho, meus caros. Certinho, certinho, certinho. E assim você pode ir adicionando indefinidamente. Enquanto não fizer estrutura na direção contrária, o movimento continua sendo válido. Então, pô, Luciano, mas e aí? Como que nós vamos fazer agora para determinar essa região? Procurar pivô dentro da estrutura. Dentro da estrutura. Você concorda comigo que isso daqui é um pivô? Fundo, topo, fundo. Então, nós tivemos aqui esse movimento. Fundo, topo, fundo. Corrigiu cravado em cima do 61,8. Deixou aqui um martelão, barra engolfo de alta. Bateu no 2618, sentiu. Check. Pode retrair? Pode. Qual que é o alvo? 6266. E se nós olharmos lá no passado, a Prio já valeu mais de 200 mangos. 200 mangos mesmo. Então, o que nós podemos fazer com isso daqui? Você concorda comigo que isso daqui é uma tendência de queda? Então, qual que é o momento que nós vamos traçar uma retração de Fibonacci para saber até onde o mercado pode ir? Traçamos uma LTB aqui, a partir do momento que rompeu, nós traçamos uma Fibo de baixo para cima, de forma que nós vamos saber qual que é o alvo, quais que são os pontos de retração desse movimento todo, correto? Vamos saber quais são os movimentos de retração do movimento todo. Vamos colocar isso aqui no mensal, tá lá, ó, fundo, topo. Então, a Prio pode continuar andando aí com alvos lá em 85, 111, 137, que são justamente pontos de retração da tendência primária de queda que tinha no gráfico semanal, no gráfico mensal e que foi revertida. Foi revertida, correto? Foi revertida. Então, se nós aplicarmos aqui nessa Fibo que nós temos mais níveis de Fibonacci, nós vamos ver que vai batendo para cima aí justamente as congruências de Fibo, correto? Mercado sobe, caindo, sobe, caindo, sobe, caindo, sobe, caindo. Beleza? Legal, vamos mudar de ativo. TRPL4, gráfico semanal. Gráfico semanal TRPL4. Tá aqui, essa é outra que eu fiz o estudo essa semana. Entrei, semana passada, aliás, né? Vou mudar aqui para o gráfico diário. Tá aqui, ó, no gráfico diário, você tinha o mercado nessa região. Vamos traçar por que esse alvo aqui, por que essa região aqui travou tanto o mercado? Será que a gente consegue encontrar aqui? Perceba que é um ativo com uma forte tendência, certo? Então vamos buscar aqui aonde que começou esse movimento. Fundo, topo, fundo. Será que vai bater? Vamos dar uma olhada. Fundo, topo, fundo. Opa! Que maravilha! Que maravilha, meus amigos! Que maravilha! Tá lá, 2618 batido certinho, certinho. E depois teve a retração para os níveis posteriores. E aí, como que nós podemos traçar a retração? Traça daqui de cima para cá. Olha lá, ó, em cima dos 50% cravado e voltou a subir. Isso no gráfico semanal. Então, agora nós podemos voltar aqui para o gráfico diário. Apagar essa daqui e voltar para o gráfico diário. E você vai ver comigo que o mercado teve esse movimento, né? Fundo, topo, fundo. Então, se nós marcarmos daqui para cá, nós temos o mercado reduzindo, retraindo em cima do 61,8 cravado e agora rompendo a cabeça do pivô. E quais são os alvos, meus amigos? Quais são os alvos? 24 com 22, 24 com 91. Não coincidentemente, o 24 com 91 é exatamente topo histórico do ativo. Depois 26 com 0,4 e assim por diante lá para a região dos R$29. Então, mais um belíssimo estudo, congruência de fibos, congruência de resistências. Isso é simplesmente fantástico, fantástico. Vamos ver a Viva, que foi uma operação que eu fiz também essa semana com o pessoal lá do Telegram. Qual que é o fundo aqui, pessoal? Fundo, topo. Nós não sabemos até onde pode cair, então nós aplicamos retração de Fibonacci. Tá lá,
Retração de Fibonacci, vamos marcar certinho com o imã para ficar um negócio bem feito. Cravou em cima do 38.2, deixou um long leg doji, voltou com acréscimo de volume, rompeu a cabeça do pivô. Eu até brinquei lá, né, que esse aqui era o trade para hipotecar os filhos e a patroa ou o patrão. Então, rompeu a cabeça do pivô. E quais são os alvos? 34, 36, 40 e 51, 54. Vai chegar lá agora num tapa? Não sabemos. Mas você está vendo aqui comigo que tudo isso que nós estamos fazendo, já demos uma série de exemplos aqui, todos eles, pessoal, eles vão bater em algum momento no futuro. Não sabemos quando, mas para quem opera swing trade, como é o meu modus operandi, para pegar 20, 30% nisso aqui é tão simples. Vou te dar dois exemplos que nós fizemos aqui nesses últimos tempos. Marfrig, MRFG3. Se você que está assistindo aí, que está lá no grupo do Telegram, pegou esse trade, comenta aqui embaixo. Tá lá, ó, gráfico diário. O mercado fez um fundo. Aqui, o mercado fez um topo. Aqui, o mercado retraiu em cima de 61.8. Olha lá, ó. Se eu traçar de cima para baixo, opa, olha lá, 61.8 lindamente. E aí o que eu fiz? Inverti, colocando de baixo para cima. Qual que era o alvo? 12 e 10 em 2,61. Quando foi que eu saí? 12 e 10 cravado. Por que eu entrei aqui? Porque ele deixou aqui um padrão estrela do amanhã no gráfico diário e me trouxe total convicção do trade. Além de, você concorda comigo que isso aqui é um movimento de alta? Se eu traçar uma fibo daqui de cima, que foi o topo, até aqui embaixo, que foi onde começou o movimento, qual foi o alvo que ela bateu? 50% de fibo. Quando ela bateu 50% de fibo, deixou um padrão de reversão de candlestick, entrou volume, a gente assume o risco, stop barato. Fibonacci é a ferramenta que mais vai te dar stop barato no mercado financeiro inteiro. Então, belíssimo movimento. Bateu, deixou um candle de reversão aqui, um padrão de reversão. Nós entramos com alvo lá nos 12,10 e fomos extremamente precisos nessa entrada, sendo que essa operação nos deu aí. Nós entramos a 12,60. Tá lá, ó. 9,60, então 12,10 dividido por 9,60, 26% de lucro. Em quanto tempo? Opa. $15 dias. 15 dias. Liga lá no teu banco e pergunta para o teu gerente qual é o fundo dele que entrega 26% em 15 dias. E eu não estou te ensinando aqui nada mirabolante, é algo simples. Simples, pessoal. Estrutura e matemática, somente isso. Beleza? Outro exemplo, BIF. Tá lá, lindo, demais, sensacional. Fez fundo, fez topo, retraiu em cima de 61.8, nós efetuamos a nossa entrada, pancada para cima, alvo lá no 261.8, lindo trade, lindo trade, 22% de lucro, alvo batido com precisão cirúrgica. E por que a gente efetuou essa entrada? Topo, fundo. Se nós traçarmos uma fibo deste movimento, daqui para cá, tá lá, 61.8 de fibo, meus caros. 61.8 de fibo. Lindo, belíssimo. Então, bateu lá, perdeu o volume, deixou o padrão de reversão, confirmou esse padrão e foi embora com uma forma belíssima. Belíssima. Beleza? Sensacional. Vale, tem alguma coisa aqui que dá pra gente estudar de vale? Tem. Olha o pivôzão aqui. Fundo, topo, fundo. O que nós podemos fazer? Traça de baixo para cima. Tá lá. Olha onde que ela bateu na sexta-feira, 200% de fibo. Passando daí qual que é o alvo? 61. Passando daí qual que é o alvo? 74 e 77. Vai direto? Não sabemos. Não sabemos. Você consegue identificar esse outro pivô aqui comigo? Ó? Fundo, topo, fundo. Se nós marcarmos este pivô aqui, olha a congruência de fibos. Olha que coisa belíssima. Vou colocar amarelinho aqui. Corrigiu em cima de 50% de fibo e foi embora. Belíssimo. Na verdade, tem até antes aqui, né? Olha lá, ó. Esse aqui, né? Que foi daqui para cá, corrigiu em cima de 61.8 e veio com tudo. Foi batendo.
E olha os alvos lá para cima, 62, 64. Aí nós temos outra FIBO aqui, que é justamente deste ponto aqui até aqui em cima, corrigiu em cima do 61.8. E nós podemos colocar aqui este ponto como rosa. Olha a congruência de FIBO, meu amigo. Olha lá, ó, aqui, olha agora lá, olha lá para cima. Belíssimo, 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 belíssimo. Então, isso aqui é usar Fibonacci no mercado financeiro de forma simples, eficaz e maravilhosa. Pô, Luciano, isso aí você estava colocando no diário, não colocando no semanal. Isso aí dá para usar para a galera que opera no day trade? Sim, senhor, Padawan. Sim, senhor. Índice futuro. Índice futuro, gráfico de 60 minutos. Não vou pegar 15 minutos aqui porque já é demais, pessoal. Vamos pegar aqui 60 minutos. Belíssimo movimento. Olha que coisa linda. Mercado fez topo aqui, fez fundo aqui, retraiu até onde? 61.8. Pessoal, se o mercado retrai até 61.8 e volta, você tem expectativa que ele faça o quê? Que caia. Mas ele pode muito bem estar fazendo só o quê? Retraindo a pernada anterior. Retraindo a pernada anterior. Então pensa que o mercado ele é uma tela de pintura onde você vai brincando com isso, correto? Então você teve aqui um fundo, um topo, um fundo. Você marcou essa FIBO, você viu que ele veio em cima de 61.8 e voltou a cair. Quando ele voltou a cair, o que ele buscou? 61.8. Do que? Do movimento prévio. Olha lá, topo, fundo. Bateu no 61.8 e agora está indo. Rompeu o nível zero e agora está indo para cima. Quais são os alvos? Agora nós invertemos a FIBO. Vamos passar aqui de baixo para cima. Tá lá. De baixo para cima. Então nós temos como alvo aonde? A começar o topo anterior, 119, depois 119.800 e 120.880 e assim lá para frente, bordoada, certo? Então belíssimo movimento, belíssimo, belíssimo, belíssimo movimento. Então muito bonito mesmo. Então dá para usar você no índice, dá para usar no dólar, dá para usar em ações, dá para usar swing trade, dá para usar em commodity. Pô, dá para usar em commodity? Dá. Olha o boi gordo aqui no gráfico diário, que belíssima, belíssima movimentação, belíssima. Olha isso. Movimento anterior, fundo, topo, corrigiu em cima de 61.8. Voltou a subir. Nós sabemos se ele vai continuar subindo ou vai simplesmente se segurar aonde? No 61.8 do que? Desta pernada anterior, meus caros. Olha lá, se nós traçamos esse movimento para saber até onde ele pode ir, olha que belíssimo, veio entre os 50 e o 61.8 e voltou a cair. Então, se ele perde agora essa região do 100, você já tem expectativa que ele vá lá no 166. Do jeito que se ele se segura aqui embaixo, que é justamente o 61.8 deste movimento anterior, ele tem espaço para subir e buscar lá para cima a região de 240, região de 250 e por aí vai, correto? Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não me impus a obrigação aqui de ficar falando como se você não soubesse nada. Eu te expliquei do começo o que é a sequência, como que foi desenvolvida a sequência, como que você lê um pivô, o que é uma estrutura de alta, o que é uma estrutura de baixa, quais os momentos que você vai aplicar retração, quais os momentos que você vai aplicar impulsão e usando a congruência de fibos e essa série de exemplos que nós fizemos aqui. Então, deixa eu liberar minha câmera aqui para você me ver. Tá aqui. Então, eu espero que você tenha gostado muito dessa aula. Eu espero que ela possa servir para você agora pelo resto da sua vida como investidor e como especulador, seja swing trade, seja day trade, seja position trade, o que for. Esse estudo que nós fizemos aqui vale no 5, no 15, no 30, no 60 minutos, no 4 horas para a galera do Forex, serve no diário, no semanal, no mensal. Serve, pessoal. Então, aproveita esse conhecimento. Para você que quer aprender mais, essa aqui é uma aula padrão que eu dou para os meus alunos quando eles fazem aulas particulares comigo, fazem curso, né? As minhas aulas. Então, essa é uma aula padrão que eu dou para eles. E imagina que o pacote de aulas normalmente é de 10 e tem um de 15 horas. Você imagina o tanto de conteúdo a mais que dá para abordar em tantas outras horas. Eu tenho tempo limitado para poder falar aqui no YouTube, até para poder não estender demais a aula. Tá dando 1 hora agora, mas eu espero que você tenha gostado demais disso daqui. Futuramente a gente vai fazendo novos desafios, novas metas aí no canal e lá no Telegram, e eu vou presenteando vocês com mais aulas.
assiste esse vídeo de novo, faz constantes anotações, entende a matemática por trás, aplica isso nos teus trades, e qualquer dúvida eu estou à disposição, entra lá no Telegram, me pergunta, vamos para cima, vamos interagindo e vem fazer aula comigo, aprende cada vez mais, expande os horizontes. Isso aqui é uma das ferramentas que a gente usa, tem várias outras, eu sempre brinco que como professor eu ensino você um arsenal. Qual momento você vai usar a beretinha, a escopeta, a bazuca ou até mesmo o tanque de guerra? Tudo depende do tipo de circunstância. Mas o que manda em tudo é que todo mundo respeita a FIBO. E é aí que vem o jargão. Confia na FIBO, pai. Confia na FIBO. Porque realmente qualquer tipo de ativo, qualquer time frame, vai ter uma FIBO ali no meio para te dar o norte, para te dar uma direção. Aplica isso. Casa com esse negócio. Estuda cada vez mais, que eu tenho certeza que você vai colher frutos ainda melhores. Beleza? Um forte abraço, fiquem com Deus, espero que você tenha gostado dessa aula. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilha, manda nos seus grupos por aí. E para você que quer fazer aula comigo, está aqui a apresentação. Professor Luciano Souza, sou engenheiro e professor. Para agendamento de aulas e para entrar na lista de transmissão do WhatsApp, segue aqui o meu número de contato, beleza? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, valeu!